E aí, gente, era licença aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre microtransações em jogos online. É um tema que pegou bastante hype recentemente por conta de vários jogos que estão lançando aí, principalmente coreanos. Especialmente esse que tá na capa, por exemplo, é o First Descendant. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o jogo foi de um streamer chamado Asmongold. E eu achei o jogo interessante, ele é bem feito. É usado o Unreal Engine 5, né, pra fazer a estrutura do jogo. Porém, ele tem esse conceito de microtransações de uma forma que, no momento, não está agradando muitos jogadores, né? Mas eu vou tentar falar qual que é esse modelo de negócio de jogos, né? De ter microtransações, que são microtransações, e porque elas, na verdade, são normais e algo totalmente natural de um jogo, embora tenha problemáticas que podem causar problemas pro jogo em si e pra empresa em si, pros lucros que ela vai ter. Lembrando que essa palestra aqui também tem a ver com um capítulo que está sendo adicionado no Princípio Econômica, que é acho que o maior livro até agora do Aranha Science, de todos atualmente, e que eu tô aumentando constantemente, né, na Amazon. Então, o que são microtransações primeiro, né? E por que isso tem se tornado um problema, né? Primeiro vamos um pouco para a história dos jogos, né? Então, quando você tem o começo da área digital, especialmente jogos como videogames como Atari, como Sega Saturno ou o próprio Super Nintendo, o único preço que você pagava para jogar o jogo era ou ir numa locadora para alugar o jogo, então você alugava um preço por uma semana, ou você comprava o jogo, você teria ele para sempre, ou você ia jogar por um tempo numa lan house, então você poderia ter acesso a jogar aquele jogo. Depende as especificações computacionais para jogar tal jogo que seja de graça, mas essencialmente jogos como, sei lá, você jogar o jogo do PS2 Black, uma lan house, você tinha que pagar R$2 por hora, por exemplo. Hoje em dia seria muito mais caro, por exemplo. Então são três formas. Primeira é você compra o jogo total, você aluga, ou você usa o console e o jogo de outrem no lan house para jogar. São as transações que eram feitas com relação ao mercado de games. Você também tinha a questão de máquinas que ficavam em bares, que você jogava Street Fighter, ou fliperamas, que eu já fui também bastante. Tudo isso eram, no geral, o que os jogos poderiam produzir em questão de faturamento para empresas. E eu quero demonstrar que isso é extremamente importante para a vida da própria indústria dos games. Isso é algo que obviamente é bom e normal. Depois que foi explicado, né? Mesmo na época do Play 1 também era assim. Posteriormente veio a internet. Então a história dos jogos ela antecede a internet. Quando veio a internet, rapidamente foi introduzido jogos online. Então você vai ter coisas como Dungeons Dragons virando... que era um jogo de tabuleiro que virou como se fosse uma semente para diversos tipos de MMORPG. RPGs especialmente. Jogos RPG, depois MMOs RPGs, que são jogos massivos com diversos jogadores online. Então Tibia, EverQuest 1 e 2, Lineage 1 e 2, o próprio RuneScape, o Old Classic, né? E o 2, acho que chama 2, o que é posterior a esse, né? Adventure Crash Worlds, que era um MMORPG de browser, né? Tinha aqueles jogos que eram em browser, tinha aqueles que você tinha que baixar pra jogar. Alguns eram gratuitos, outros não. Então tinha um modelo de negócio de jogos desse tipo que eram gratuitos, como Adventure Crash Worlds, como o Tibia, e que você tinha a questão de você pagar premium. Então o modelo de negócio do jogo era você ter uma conta VIP para ter acesso a regiões, quests, monstros, coisas diferentes, normalmente mensal. É um sistema de subscrição.
quando a gente fala do World of Warcraft, você tem expansões que são lançadas constantemente. Porém, você tem a questão de você comprar o jogo. Então, tinha diversos jogos que tinham essa questão de você comprar o jogo e depois você pagar uma subscrição pra continuar jogando ele constantemente e ter acesso a coisas, né? Normalmente era isso. Você, no geral, tinha um modelo de subscrição, tinha um modelo de compra de jogo. Você jogava online. E tudo tem um custo, né? Obviamente, o preço das coisas, quando a gente for pra economia, né? Não é pelo custo. Essa é uma teoria de David Ricardo, Adam Smith e outros, que não é verdadeira, que chama de teoria de valor. Na verdade, o que dá valor às coisas é o valor subjetivo delas. E, no geral, se você pegar caras como Friedrich von Walser, Eugen von Baumbach, entre outros, como Frederic Bastiat, que até um livro recentemente fiz a resenha no Instagram sobre essa questão, né? Que é o Essays of Political Economy, que eu vou deixar na descrição. Tem a questão de que a definição de valor real de todos os produtos e serviços que você pensar. Você vai ver um filme no cinema, por exemplo, qualquer coisa, é o valor subjetivo que as pessoas dão de uma região. Isso pode mudar de país, cidade, região específica. Então, obviamente, um jogo de beisebol no Brasil, o ingresso e a demanda por esses jogos é menor do que nos Estados Unidos, porque lá o jogo é mais popular. É uma questão cultural. Aquele jogo é popular lá culturalmente no momento. Talvez no Brasil um dia seja uma febre, mas não é. Então, por que há mais de investimento de patrocinadores de beisebol nos Estados Unidos e em outras regiões, por exemplo no Japão, que é muito famoso? Tem até um anime, Ace no Diamond, que é muito famoso, eu já li, já assisti alguns episódios que é sobre essa questão. Na Ásia é muito famoso o beisebol, né? Tem outras versões de beisebol também, né? Softball, não lembro exatamente. Mas a questão é que onde tem demanda é onde tem pessoas que estão dispostas a pagar. E as pessoas que estão dispostas a pagar e ir nesses jogos são pessoas que gostam desse jogo. E é uma questão totalmente que não tem como se controlar essa questão. É uma questão totalmente orgânica. As pessoas daquela região gostam daquele tipo de jogo mais do que outros. E é uma coisa totalmente da forma que as pessoas pensam, do que elas gostam. Então, tipo, tem pessoas que gostam de beisebol no Brasil, mas é menos do que basquete, do que futebol, principalmente, vôlei, handball. Então as pessoas tendem a assistir esse tipo de conteúdo do que de beisebol ou de futebol americano. O ponto é que o valor é definido pelo que as pessoas estão dispostas a pagar. O nível de satisfação e de gosto que a pessoa tem em comprar aquele tipo de produto. Como, por exemplo, a pessoa quer comprar um tipo de um jogo de tiro, por exemplo, um jogo de luta. Se ela tem um budget, né, um orçamento pra comprar um jogo naquele mês, né, ou a cada 3 meses ele compra um jogo ou 2, ele vai escolher aquele jogo que aquela pessoa tem mais satisfação. Então, dentro do seu orçamento, um grupo populacional de pessoas compra os jogos que elas acham mais que vão satisfazer elas mais do que outros jogos, em questão de tempo jogado, em questão de custo-benefício, realmente. Então, um preço de um jogo é definido não pelo custo do jogo em si, é definido do ponto de vista econômico, né? É um axioma da economia. Não é pelo custo do jogo em si. Quanto custou? Custou 100 milhões para fabricar esse jogo, 600 milhões. O que importa é que as pessoas estão dispostas a pagar pelo preço unitário daquele jogo, que normalmente é um só. Como eu disse, tem aquele modelo gratuito que tem a subscrição, mas normalmente os jogos que eram pagos single player, que não eram online, então você não tinha isso, né? Também não tinha um custo, que é um custo de online, de manter servidores. Então quando, por exemplo, você vai jogar Call of Duty, Fortnite ou qualquer outro jogo online, você está acessando um servidor que roda uma cluster que roda aquele jogo. Então tem várias pessoas numa mesma partida que estão rodando numa cluster de um servidor. Um servidor físico. Todo servidor na nuvem, seja o que for, é um servidor físico. Tem um hack, um grupo de hackers
e um... Tem empresas que hoje em dia podem fazer isso na nuvem, né? Por exemplo, você rodar os seus servidores na nuvem da Amazon, então você tá rodando nos servidores da Amazon de forma terceirizada. Então uma empresa, por exemplo, vamos supor que é a Bang, ela tem o Polygon, tem um jogo, e ela tem os servidores da nuvem em vez de ela ter o servidor físico, né? Hoje em dia o custo-benefício de você manter o servidor, ele é muito alto. Empresas como a Google, Microsoft, IBM, que tem uma disponibilidade de servidores muito maior e de eficiência em questão de manutenção, é muito melhor você ter mesmo empresas grandes como a Netflix usam, por exemplo, serviços na nuvem. A Amazon Web Services é maior e basicamente você tem um custo-benefício maior. Até pequenos produtores de jogos se beneficiam dos servidores na nuvem porque agora eles podem hostear com várias questões de facilidade, de segurança e questão de manutenção dos seus jogos nesses servidores na nuvem. Tudo que você tem que ter é o cartão de crédito e já era. Ok. Isso gera um custo. Por mais que você não tenha que meter servidor físico que nem antigamente, é um custo. Esse custo, ele gera... Você tem que ter um flow de capital contínuo para gerir esse custo do servidor. Principalmente quando você tem vários servidores. O Tibia, não sei se ele tem mais de 50 servidores, 100 servidores. Depende do jogo, do MMORPG. E quanto mais pessoas nesse servidor, simultaneamente, mais custa o servidor. Que você tem mais flow de informação sendo trafegada na internet ali. E você vai ter que ter um sistema que permite compor todo esse número de pessoas. Em questão de memória RAM, em questão de... acho que é bus buffer, alguma coisa assim. E uma coisa que controla essas questões na tecnologia na nuvem é chamada de load balancer, né? Então, na própria Amazon Web Services, você tem essa questão de você regular, até na Microsoft também, servidor da nuvem da Microsoft para jogos. Você tem essa questão de você ter um load balancer que se adequa ao número de jogadores. Então, por exemplo, se o número de jogadores do seu servidor der um pico para 15 mil num dia, o servidor ele vai expandir para... Obviamente não uma máquina, um hack único, né? São vários hacks que você pode usar ao mesmo tempo para aquele servidor. E aí você consegue gerir esse número de jogadores naquele mesmo servidor de forma elástica, né? Ou seja, não importa quantas pessoas entrarem, ele não vai travar. Obviamente isso dá problemas porque quanto mais pessoas entrarem, você vai pagar mais. Essa é a questão, se entrar muita gente no seu servidor, a empresa vai ter que pagar mais por esse serviço na nuvem, porque está sendo utilizado, né? Quanto mais pessoas entram, mais eles pagam. Por segundo, por pessoa entrando ali, né? Se você fazer a questão do preço por minuto, seja como for, que tenha certinho lá na Amazon, né? Então, como o cartão de crédito, o budget da empresa. Então, uma empresa de jogos online, ela tem um custo. Ela não precisa, hoje em dia, se ela for inteligente, gerir servidores de uma forma abominável, né? Como era antes. Porém, ela tem um custo que, embora se torne mais eficiente, mas é um custo de pagar serviços especializados que eles podem controlar pela plataforma da Amazon Web Services, por exemplo, para rodar o jogo deles. Aí vai ter ferramentas de load balancer, ferramentas para não delegue do sistema e tudo rodando o jogo. Então, essa questão até elástica é bem importante nessa questão. O problema é que eu tenho que... Se o jogo ele for vendido, né? Você paga para ter esse jogo às pessoas. Eu tenho que ter um flow de capital contínuo que me ajude, que me permita continuar gerando esses servidores, porque é um jogo online. Então, um jogo online ele tem que ter um flow de capital contínuo para que ele possa ser mantido. Porque só o capital daquele jogo comprado, por exemplo, antigamente não tinha Warzone, por exemplo. Então, eu peguei a era do Call of Duty desde o PlayStation 1 eu jogava mais Medal of Honor, né? Mas desde o PlayStation 2, Call of Duty World at War, jogos do tipo eu jogava muito. Naquela época, o modelo de negócios deles não era jogo online. Na época do Play 2, tipo, isso nem
Acho que até dava, mas era muito complexo. Mas quando chegou o Xbox e videogame desse tipo, aí começou o jogo online não só no PC, né? Que no Counter-Strike da vida que a gente jogava online, Point Blank, mas começou no console. E aí o foco deles passou não só do jogo single player, que também era muito legal, Modern Warfare 1, 2, 3, que as pessoas compravam também pra isso, porque ainda era tendência na época, ainda hoje, mas eu já tinha amigo há 10 anos atrás que comprava Call of Duty só pra jogar o jogo online. O que pra mim era abominável, né? Eu queria também jogar o modo história. E até hoje, eu gosto do modo história mais do Call of Duty do que do online. Mas enfim, é um gosto pessoal, né? E a questão é que cada vez mais o online foi ficando mais forte. E eles viram que o online dava bastante dinheiro. Por quê? Aí que vem as microtransações. No caso do Call of Duty, você tem essa questão de que você tem agora um modelo de negócio em que a pessoa compra o jogo e ela também compra outras coisas dentro do jogo. Não do single player, embora tenha jogos que tem coisas pra comprar no single player. Assassin's Creed, originalmente isso nasceu no Oblivion, né? A armadura de um cavalo, mas enfim. A questão é que agora eles tinham um flow de capital, por exemplo, no Modern Warfare 2, ainda não. Creio que mais recentemente, eu não lembro exatamente quando, quem lembrar, por não ler comentários, quando começou as microtransações no Call of Duty. No Call of Duty, né? Talvez no Black Ops. Mas a questão é que eles viram que dava dinheiro bastante. Essa questão do... que já existia no mercado de jogos gratuitos online, de tiro, no Point Blank, por exemplo. Cara, eu tinha amigo meu da escola que gastava 5 mil por semana. Em algumas semanas, né? Não toda semana. Ele recebia uma mesada do pai dele e ele gastava tudo em Point Blank. Então ele comprava Cris, AUG, enfim, as coisas que tinha na Point Blank na época. Se não me engano, é uma empresa brasileira. E basicamente eles fazem um grande dinheiro no cartão de crédito dos pais das crianças, né? Como em jogos mobile também, que a gente pode entrar depois, mas a questão é que isso é totalmente normal. É um modelo de negócio, é um modelo de jogo. O jogo, ele precisa, para manter os servidores, ele tem um custo. E obviamente, qual o objetivo da criação de um jogo? Você acha? É lucrar. A indústria dos games não sairia do Tetris se ela não desse dinheiro. Não é só paixão pela área e tal. As pessoas, obviamente, de repente têm paixão pela área de games e tal. Mas se você não tem uma empresa lucrativa, ela se torna obsoleta, ela não desenvolve e ela não tem incentivo para continuar melhorando os seus jogos. Então, por que a Sony investiu no PlayStation? Por que a Microsoft investiu no Xbox? A Google tentou entrar com tecnologia na nuvem, que a Microsoft conseguiu usar, a Google não, no Google Stadia, né? Que hoje em dia a gente tem como você jogar, por exemplo, num celular horrível, usando tecnologia na nuvem, né? Você usa as clusters de computação na nuvem dos servidores da Microsoft para jogar o jogo. Então ela faz a parte computacional, você só controla o seu personagem, contanto que você tem acesso à internet. Então você tem um sistema, que é um modelo de negócio muito interessante, né? Que você está usando basicamente o que você já usa na tecnologia na nuvem para rodar um jogo que necessita de capacidade computacional, que obviamente para muitas pessoas é muito caro como um computador para jogar certos jogos. Um modelo de negócio muito interessante. Mas a questão é que para você manter um jogo no ar e para você criar um jogo, você tem que ter a questão de ter um ROI, que é o Return of Investment. Então, por exemplo, um jogo AAA, que é um jogo que tem bastante investimento, que vai de, sei lá, 50 até 100 milhões de dólares no mínimo, você vai ter uma gama de um sistema de produção, que você tem o artista de conceito, que vai desenhar a arte do jogo, você vai ter roteiristas, você vai ter o cara que vai escrever a história do jogo, ou grupo de pessoas no departamento, que antigamente poderia ser uma pessoa, né? Tipo, tinha um cara de concept art, né? Arte no jogo, né? Hoje em dia são várias pessoas, né? Você tem um cara hoje em dia que faz a questão generalista 3D, que ele faz ambientação. Tem pessoas focadas apenas em personagem, em design de personagem. Tem pessoas focadas apenas em
wallpapers do jogo que vão ser usadas as diversas partes do jogo. Outras pessoas vão fazer a parte 3D de cosméticos, outras pessoas vão fazer só skins, vão ter freelancers que vão ser contratados para essas coisas. Tudo isso tem um custo. Então, o objetivo do jogo é ter um retorno do investimento no mínimo. Então, se uma empresa, não só do seu investimento próprio, ela pegou investimentos, depende de ações que ela, se ela for uma empresa de mercado público, né? Tá na bolsa de valores da vida, ela vai ter um inflow de capital de investidores que vão participar do board of directors da empresa, que vão requerir, obviamente, lucros. É para isso que você investe na empresa. Ou, se ela for de capital privado, ela vai precisar de rodadas de investimentos de investidores no que é chamado de private equity, que é basicamente um mercado de investidores anjo ou investidores que buscam também um retorno desse investimento na empresa. Então, ele quer investir na empresa para ter retorno a mais do que você investiu, obviamente. Então, vamos supor que eu invisto numa empresa indie que está começando, fazendo um jogo mobile, de estratégia estilo Lords Mobile, ou o Clash of Clans, que é mais famoso, e eu quero um retorno do investimento. Esse é o meu objetivo. Todos os investidores que eu investi, de repente até eles não sabem muito do mercado de jogos às vezes. Eles entendem que tem um lucro possível ali e eles vão investir. Só que tem que ter um retorno. Se não tem um retorno, como que esse jogo vai ser mantido, né? Antigamente você precisava fazer o jogo, acabou. Você não precisa mais mexer no jogo, você não precisa fazer atualizações. Hoje em dia, você tem que fazer atualizações e tem a questão de você fazer expansões, DLCs também. Recentemente lançou a The Elden Ring, que falaram que custou o preço de um jogo. A questão é, a cada DLC não é só o custo, como eu falei anteriormente. O preço do jogo, ou de qualquer produto, não é definido pelo custo. É definido pelo que as pessoas estão dispostas a pagar, que é a questão da teoria subjetiva de valor dos autores que eu já citei anteriormente. O ponto é que o preço, ele é definido pelo que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, não importa quanto custou o jogo. As pessoas odiarem seu jogo, você não vai pagar seu ROI, não vai pagar seu retorno de investimento, que é o seu objetivo. Então, qual que seria o objetivo final de uma empresa que quer lucrar nesse mercado? Que é uma coisa que é uma discussão atualmente por streamers e coisas do tipo na gringa e atualmente. Você tem que satisfazer seus consumidores. E como você satisfaz seus consumidores? Principalmente no mercado de games. Você tem que ouvir eles, tem que ver os erros no mercado. E você tem que corrigir esses erros e fazer com que o jogo seja o mais enjoyable, né? Seria a palavra em inglês. Eu não sei como traduzir essa palavra. O mais legal possível, divertido. Teve até um artigo que eu citei um tempo atrás, num livro que eu já escrevi sobre os jogos online. Só que vai ser difícil achar ele. Que falava sobre, acho que era no MMORPG. Acho que era no Ion. Que o uso de RMT, que é Real Money Trading, então a capacidade de alguém conseguir ganhar dinheiro através do jogo, então se converter os itens do jogo para dinheiro na vida real e vice-versa, fazer as pessoas jogar mais, se divertir mais também. Talvez não se divertir porque é uma coisa subjetiva, mas fazer a população do jogo ser maior. Só que tem coisas que fazem a população do jogo ser menor, que é, por exemplo, bots, inflação, que é quando você, por exemplo, tem várias causas de inflação em jogos, que eu posso falar em outro episódio com mais detalhes. Mas bots aumentam a quantidade de itens e moedas do jogo, que são chamadas de in-game currencies, né? Ou IGCs. Aumenta esse inflow dessas commodities virtuais, que aumenta a inflação, o preço das coisas, na verdade, diminui. E aí você não consegue vender as coisas pelo preço que você gostaria. Você tem uma diluição do capital. A diminuição é no caso do preço dos itens. O que é um problema para quem vende itens e quer fazer lucro com isso, no jogo. Só que você tem uma diluição da moeda do jogo, o que tira o seu poder de compra. Então, o tanto de moedas que você usava para comprar aquele mesmo item, depois de um tempo, não compra
o que você quer de fato, né? Então você tem aí uma moeda valendo menos do que antes. Isso é um problema. Bots causam isso, erros dos próprios desenvolvedores fazendo, de repente, spawns de monstros que dão recursos demais e acabam diluindo o poder de compra dos jogadores de uma forma absurda. O que aconteceu no Tibia, por exemplo, nos Lions, em Daracha, eu creio, que era uma hunt específica. Então, você tem essa questão de que tem problemas que podem ser causados pela própria empresa, que podem fazer o jogo ficar não atrativo. Então tem pessoas que param de jogar. Eu na época que eu jogava Tibia, eu parei de jogar também, entre outras questões, por conta que tinha prêmio, né? Tipo, eu não tinha acesso a certas partes porque eu não pagava. Tinha que pagar a VIP, né? E você não tinha como conseguir a prêmio na raça. Isso é interessante, você pudesse conseguir a prêmio na raça. Tipo, isso de uma forma possível, né? Mas com bastante tempo. Mensal. Na época, né? Hoje em dia é possível. Você pagar a sua primeira prêmio e ter conhecimento, você consegue pagar ela na raça só com o dinheiro do jogo. Você converte o dinheiro que você ganha dentro do jogo em Tibia Coin e consegue pagar a sua prêmio, né? Mas antigamente isso não era possível, né? No jogo não tinha essa possibilidade. Hoje em dia é possível e isso é uma coisa que melhorou no jogo. O que fez eu, por exemplo, parar de jogar e jogar Hot Server, né? Que era servidor criado para outros jogadores. No caso do Tibia, pra quem conhece, né? Então você tem modelos de negócio que eles são dinâmicos, né? Eles têm que mudar conforme a necessidade dos jogadores. Obviamente não tem como ouvir todos os jogadores, porque você vai ver opiniões muito divergentes. Você tem também tem um filtro e até uma visão empreendedora com relação a jogos para saber o que dá certo e o que não dá certo. Então você tem que saber como os jogos funcionam e também jogar também, né, para entender como funciona a questão. Mas o ponto é que tem coisas que os jogadores não gostam e que vai fazer você lucrar menos no jogo. Só que uma coisa é certa, microtransações, elas são essenciais para o jogo existir. Sem, no caso de um jogo online, no caso. Por exemplo, Yu-Gi-Oh! Como que o Yu-Gi-Oh! Online sobrevive com o seu modelo de negócio? Ele vende cartas, baralhos, coisa do tipo. Eles tiveram preço para fabricar o jogo, eles têm um preço de manter o jogo, de pagar seus funcionários que mantêm o jogo, que faz atualizações. E para pagar isso, eles precisam de um capital contínuo. Às vezes parece que os jogadores eles acham que o jogo ele apareceu ex nihilo, do nada, sem ninguém ter feito nada, sem ter gasto nada, e que tipo, qualquer tipo de coisa que seja cara é uma injustiça, né? Isso não é verdade. Na verdade, se os preços das commodities e itens do jogo estiver muito cara, você tem uma relação de produtos que também acontece, e que se o preço for muito alto acima do mercado, você abaixa a demanda no mercado elástico, né? O que é o mercado elástico? É quando o preço afeta a demanda. Então, por exemplo, o mercado do arroz, você acha que é inelástico ou elástico? É inelástico. Porque as pessoas comem arroz mesmo que esteja caro ou não, porque é uma comida essencial. Água também, ela é inelástica, porque é essencial. Se você estiver no deserto, morrendo de sede, você vai dar seu iPhone, sua joia de R$1 milhão só pra beber água. Então tem mercados que são inelásticos e são elásticos. Embora, por exemplo, a comida tem produtos alimentícios que são inelásticos e que são elásticos. Eu creio que o sorvete é um mercado meio que inelástico, mais ou menos inelástico, porque você não é obrigado a tomar sorvete. Se tiver muito caro, você não vai comprar. Agora arroz é diferente, feijão. No Brasil, no caso do Brasil, né? Mas o ponto é que os preços de itens e os preços de jogos, os preços de itens e jogos de microtransações para boost de XP, qualquer coisa, são elásticos, naturalmente. Então, você não é obrigado a comprar skin no League of Legends. Eu já gastei bastante dinheiro com skin. E você não é obrigado. Você paga se você quiser. Não tem essa questão, a empresa ela lucra quando tem uma maior demanda por gasto dentro do jogo. Então o objetivo dela, pelo menos se ela for inteligente, é colocar o preço que maximiza
o seu lucro. Como vai maximizar seu lucro? Ela vai ter que buscar ir mudando, né? Conforme ela vê que se um preço for alto demais, menos jogadores compram. E se um preço for baixo demais, obviamente eles não ganham lucro. Então eles têm que pegar o preço óptimo, né? O melhor possível para conseguir gerar um lucro em cima dessas skins ou coisas que estão sendo vendidas em jogos, né? E por incrível que pareça, às vezes você abaixando o preço, você consegue lucrar mais. Você aumenta a demanda, que é o mercado elástico. Então, por exemplo, se você tem 200 mil jogadores que possivelmente vão comprar seu jogo. Se você vender por R$250, 100 mil pessoas vamos supor, um exemplo fictício, né? Vamos supor que dessas 200 mil, 100 mil compre. Porque está 250. Porém, se você colocar R$200, 200 mil vão comprar. No fim, você vai gerar um net revenue aí. Você vai gerar um faturamento maior. Porque você está vendendo para mais pessoas do que anteriormente. Você tem que fazer a conta. Você tem que fazer a matemática e você vai ver que dá mais, bem mais, na verdade, do que no primeiro caso, né? Com 100 mil pessoas comprando a R$250. Então, o objetivo da empresa deve ser maximizar seu lucro. Então, se abaixando o preço a certo nível específico, né? Calculado, ela sabe que ela consegue vender com mais facilidade e lucrar mais. Então é isso que ela tem que fazer. Porque o preço, como eu disse, não está no custo. Até porque, por exemplo, o GTA custou não sei se foi 300 milhões de dólares pra fazer. 500 no GTA V. E faturou 8 bilhões ao longo da sua vida, tempo de vida, né? Mas é por causa que o preço estava alto? Não, é porque as pessoas foram comprando. Tem questões no jogo também que implicam também em GTA RP. Então, as pessoas continuam comprando o jogo e usando outras coisas do jogo. E fazendo microtransações também. Então, o mercado de microtransações, ele é totalmente válido. E, na verdade, quando as empresas, elas abusam desse mercado, dentro do jogo, eu acho um problema quando o jogador, ele acha que é um jogo gratuito, não tem que ter nenhuma microtransação. Tipo, como que você quer que a empresa pague o ROI e mantenha o jogo? É impossível, né? Se você não ter um fluxo de faturamento contínuo. Tipo, como você vai manter o servidor de graça? É um jogo socialista, né? Como assim? Um jogo do governo? Com subsídio que é pago? Então você tem que ter uma forma de faturamento. Tem vários modelos de negócio. O modelo mais interessante atualmente é você ter um modelo de microtransações de cosméticos, né? De skins, coisas que não afetam o desempenho do jogador. Por isso que, na minha opinião, o League of Legends e o Counter-Strike foram um dos jogos mais famosos recentemente online. Porque o preço o que você compra são skins, tipo, uma coisa pra você ficar mais bonito na sua roupinha. Mas isso não altera no jogo, então você pode ser o melhor do mundo no jogo e não usar nenhuma skin. É muito famosa essa questão do Faker, por exemplo, não usar skin. Acho que tem uma skin ou outra que ele usa da LeBlanc. Mas, por exemplo, ele não usa nenhuma skin porque não quer, né? Mas a questão é que você pode ser o melhor jogador do mundo sem pagar nada no jogo. A não ser internet, né? E energia que você tem que ter pra jogar o jogo. Além disso, e considerando que você joga um tempo elevado desse jogo, se você for profissional, então você tem um custo também. Que tá implícito, né? Mas no geral, basicamente você tem que ter, no mínimo, uma fonte de faturamento pro jogo existir e continuar existindo. Então, em jogos gratuitos, a única forma é ou subscrição, que eu acho pior, porque isso limita os jogadores que não pagam esse acesso VIP a certos lugares e tal, e a crescer no jogo. E eles vão ficar meio bravos, porque eles vão ter acesso a essas áreas e eles vão simplesmente desistir do jogo num dado momento. Então, pra você ter uma população no jogo grande, você tem que ter a questão de, na minha opinião, esse é o melhor modelo de negócio atualmente nesses jogos. E até do ponto de vista de mídia,
de dissipação de informação nesse jogo por streamers, influencers, de você ter a questão de só itens cosméticos, né? Tudo pode ter dinheiro em tudo, menos em algo que afete o desempenho do jogador e deixe ele mais forte. O que é chamado de pay to win, né? Então, jogos pay to win, eu pessoalmente tento evitar, por exemplo. E vários jogadores também tendem a reclamar desses jogos, da péssimas reviews no Metacritic ou na Apple Store, se você baixa o jogo na Apple Store. Tem um jogo, por exemplo, chamado League of Angels, que tem um modelo de jogo muito fraco, na minha opinião, porque você tem o que é chamado de autoplay. Então, autoplay é um sistema de jogo que você deixa o jogo jogar sozinho, que é muito famoso em jogos MMORPG. Black Desert Mobile tem isso. Enfim, tem vários jogos MMORPG que tem isso daí. Só que, primeiro, isso gera inflação, porque você tem... Se você não tem dificuldade para gerar riqueza no jogo, você simplesmente deixa um bot embutido no jogo para gerar riqueza no jogo, para coletar itens, gathering, fazer essas coisas. Então gera inflação, e inflação faz a moeda do jogo ficar irrelevante. E eu vejo no Black Desert que é moeda extremamente inflacionada e não permite RMT, né? Então, por exemplo, você usa sistemas como Player Auctions, coisas do tipo, para fazer transações em jogos, para você converter o dinheiro do jogo em dinheiro na vida real. Só que no Black Desert é tão inflacionado que você não tem um valor real em dólar suficiente para fazer gold farming, né? Pra você. Porque tem jogadores hoje em dia que conseguem até ganhar um salário mínimo por mês através do jogo. No Tibia, no World of Warcraft, já algo de anos de existência, né? Essa questão de que você tem a possibilidade de real money trading, né? De você, que eu já falei em outros episódios, por isso que eu não tô explicando com detalhes aqui. Eu já falei em livro também, até que recente, dessa questão de que você pode ganhar ao menos uma renda extra através do jogo, se você tem muito conhecimento do jogo, muitos recursos. Dependendo do jogo, você tem que participar de guildas específicas, como no Tibia. E também ter pelo menos umas 8 horas por dia de gameplay pra conseguir fazer um dinheiro em dólares o suficiente, ou em euro, dependendo do jogo, né? O RuneScape, por exemplo, teve caras na Venezuela que foi até notícia, né? Tinha na descrição que um cara na Venezuela tava sustentando a família jogando RuneScape. Então ele fazia dinheiro através do jogo, convertia a moeda do jogo em bitcoins depois pra comprar coisas, né? Na Venezuela, que tava tendo uma crise lá bancária. Recentemente tem tido umas coisas interessantes, que eu acho que parece que o presidente de lá tá saindo, vai ser exilado, alguma coisa assim. Mas enfim, o ponto é que hoje em dia, diversos jogos MMORPG tem um mercado econômico que gera dinheiro na vida real, que tem relação com o dinheiro na vida real muito forte. E isso, quando você tem inflação, coisas do tipo, geram problemas e geram pessoas que saem do jogo. Então o ponto pra começar já a terminar, né? Microtransações em relação ao modelo de negócio em jogos, como por exemplo no First Descendants, que tem sido um alvo de críticas recentemente, que visa um modelo de negócio para fazer que a empresa primeiro pague seu ROI, né? Porque quem fez o First Descendant, eles tiveram um custo inicial para isso. Não sei quantos milhões eles gastaram, mas eles tiveram um custo inicial que eles têm que pagar. Aí você pode falar, os itens estão muito caros, é injusto. É estranho que as pessoas dos Estados Unidos falam isso quando eles pagam em dólares, quando a gente, no Brasil, por exemplo, paga isso há anos quadruplicado, né? Então, por exemplo, quem paga a Premium Account do Tibia nos Estados Unidos e na Europa paga muito menos em questão de poder de compra com relação ao salário mínimo que o Brasil paga. Então, eu creio que o Brasil, por ter uma moeda, principalmente recentemente, cada vez mais depreciada com relação ao dólar e ao euro, ele tem sido cada vez mais um problema você ter o preço de jogos muito alto aqui com relação ao salário mínimo. Então os caras pagam 79
dólares num jogo e tá reclamando, sendo que a gente paga 350 num jogo novo. E o salário mínimo nos Estados Unidos, se eu não me engano, é 1.400, alguma coisa assim, dólares. Então, e a média salarial lá é maior também, per capita. Difere de estado para estado, mas a questão é que é esquisito eles reclamarem disso, sabe? Que acho que no Brasil a gente deveria reclamar dessas coisas. Por exemplo, eu creio que é por questões de relação de taxa de câmbio do Brawlhalla. Você, por exemplo, vai comprar uma skin, qualquer skin, do Kung Fu Panda, não importa. Na verdade, nem skin, é um personagem com diferentes habilidades no Brawlhalla. É R$60. Isso é um preço tão absurdo que é simplesmente impensável. Eu nunca compraria pra qualquer criança uma skin de R$60 num jogo como o Brawlhalla. Uns R$15. E porque R$60 uma skin. Então, por exemplo, 3 personagens, eu teria que gastar R$180 pra ter 3 personagens. Que no fim fazia a mesma coisa que outra, só que com uma temática diferente. É bem pesado. Então, se eu comprar o Finn, o Jake e o Kung Fu Panda, o Po, né, no jogo, já é R$180. É um modelo de negócio da empresa. O problema é que, às vezes, se você olhar a taxa de câmbio para diversos países que tem uma taxa de câmbio baixa em relação a outras moedas, você obviamente vai ter um custo com relação ao salário mínimo daquele país maior. Então, tipo, nos Estados Unidos eles devem estar pagando muito menos naquelas skins do que no Brasil, porque obviamente o jogo ele não quer ganhar merreca, né? Ele quer receber em algo parecido com $1. Então, eu creio que eles fazem uma conversão. Não sei se tem imposto envolvido em microtransações já no Brasil, em jogos, não tenho certeza, mas isso aumentaria o preço, na verdade. Seria legal ser isento desse imposto, por exemplo. Já tem preço em jogos físicos, né, em mídias digitais. O problema seria em microtransações, né? Você vai pegar uma... Vai jogar um jogo de estratégia, sei lá, Clash of Clans, e você tá comprando um personagem, 50% de imposto do Tachad, por exemplo. Então, pode dar louca no Tachad e ele taxar também, um certo ministro da economia e ele taxar também a microtransações a colheita feliz da vida. Pra quem não sabe, é um jogo muito famoso na época do Orkut, que até mãe de plantão jogava, né? Tinha a mãe do meu amigo que ele jogava bastante. Acordava de madrugada pra ver a colheita lá. E colocava dinheiro no jogo também. As microtransações tem até em jogos do Facebook, do Orkut na época. É uma coisa que tá tão assim, congênita, crônica. E é um modelo de negócio que pra mim é interessante sim pra jogos gratuitos. O problema é que, pra própria empresa, eu tô falando, a empresa que não gerencia o seu modelo de microtransações corretamente vai criar um pay to win, que às vezes pode tirar jogadores. Tem o exemplo do Lords Mobile, por exemplo, que é um jogo que é pay to win, só que as pessoas, elas aceitam que é pay to win. Então tem jogos que meio que os próprios jogadores mais fortes no jogo, de longa data, que jogam anos, conheço alguém que joga muito bem esse jogo, por exemplo, que já investiu bastante dinheiro, elas sabem que o jogo necessita que você gaste dinheiro. Então já é algo que é embutido no pensamento dos jogadores. É uma diferença com jogos que isso não é o caso. Depende também da idade desses jogadores. Em jogos mobile, eu creio, na minha opinião, que a tendência é que pessoas, talvez com os jogos mobile tem uma mobilidade maior, né? Tem pessoas que jogam no caminho pro trabalho, na volta, no almoço, no intervalo. Então, tem uma mobilidade maior. Pessoas mais velhas podem jogar com mais frequência. Até o público feminino também joga com mais frequência em jogos mobile. Então você tem essa questão de que você tem pessoas gastando com jogos mobile, na questão de microtransações. Talvez não mais, mas em níveis em que certos jogos que tem um modelo de negócio que é pay to win sobrevivam. Porém,
se for muito pay to win, as pessoas simplesmente vão parar de jogar. Então, é uma questão de modelo de negócio de uma empresa de jogos que ela vai perder lucro, ela vai perder jogadores e vai falir sua empresa. Ou pelo menos aquele jogo, porque normalmente as empresas têm vários jogos. Esse é o modelo de negócio das empresas, tem vários jogos. Ou comprar empresa que tem vários jogos, né? Como a Microsoft fez. E você tem essa questão de que você tem um jogo que entende que, beleza, eu tenho um modelo de jogo gratuito, tem microtransações, ou um jogo pago, tem microtransações, mas tem que ser feito de uma maneira que os jogadores não vão fazer trash talk do seu jogo, destruir seu jogo. Então, de novo, o jogo precisa de um modelo de negócio. As pessoas estão reclamando de todos os jogos que tem microtransações, então você quer um jogo de graça. Eu já falei anteriormente, né? Você quer um jogo socialista, né? Isso não existe. O jogo não tem subsídio do governo, ele tem que pagar os seus investidores. De repente tem outras rodadas de investimento acontecendo. Estão acontecendo expansões no jogo ou DLCs. E não é só o custo que tá envolvido. A pessoa fala, mas essa DLC tá muito cara. Velho, não compra. As pessoas reclamam do preço de DLC do Elden Ring. Porque eles não sabem que isso teve um custo, um custo de investimento que tem que ser pago. Você pode reclamar de que as decisões e escolhas dos preços podem ter sido até burras da parte da empresa. Isso eu concordo. Tem jogos que venderiam muito mais se eles estivessem baratos. Mas tem essas questões de promoções de jogos continuamente. O que você tem que fazer é esperar, né? É um mercado elástico. Se tá muito caro, você simplesmente espera ficar mais barato. A não ser que você ame o jogo e precise de todo jeito do jogo, de toda forma, né? Mas a questão, pra terminar aqui, o ponto é que microtransações são natural de jogos. Quem tá reclamando disso no First Descent ou em qualquer jogo, simplesmente abandone o jogo. Eu creio que jogos são que nem restaurantes. Se você não gosta da comida, você não vai mais naquele restaurante. É simples. A maioria das pessoas não reclamam da comida. Elas simplesmente reclamam através de não ir mais naquele restaurante. Ou no shopping, ou qualquer tipo de lugar. Então, se um grupo de jogadores está vendo que aquele jogo ele tá tendo problemas, bots, inflação, não importa qualquer tipo de jogo, tá muito pay to win, as pessoas param de jogar e vão jogar outro jogo. A demanda existe, mas tem muitos jogos no mercado. Muitos jogos parecidos. E se você faz um jogo totalmente diferente, como o PUBG no Battle Royale não tem, outros vão te copiar. Então tem essa questão de que como que você vai ter retenção de jogadores? É realmente resolvendo problemas que normalmente as outras empresas não resolvem. Principalmente em RPGs, você tem que entender melhor a economia do jogo. Entender melhor aspectos econômicos e tentar reproduzir a melhor condição possível, né? Que é uma coisa que o time poderia ter feito até melhor, porque uma das maiores teses de macroeconomia de jogos online foi a do Stefan Borsellino, que foi um dos fundadores do Tibia. Não sei se ele está envolvido ainda com o jogo, mas ele escreveu em 2007 sobre a economia do Tibia, que pra mim, eu já falei no canal sobre essa tese, né, com detalhes, sobre a macroeconomia do Tibia, e é pra mim, a melhor tese nesse tema. E eu já tive que escrever livro nesse tema, então eu já li muitos artigos nesse tema e livros, e posso dizer que o Stefan Borsellino, um dos fundadores do Tibia, escreveu, porque ele tinha muitos dados também, né? É uma obra-prima de questão de como se regular questões econômicas no jogo para maximizar o lucro da empresa e a diversão dos jogadores. Que esse é o objetivo da uma empresa de jogos, é fazer que seus jogadores se divirtam. E é nisso que ela vai ganhar mais dinheiro. E fazer mais lucro, que é o objetivo da empresa. Tipo, não importa se você ama o jogo tal como desenvolvedor. Se você não tem um flow de capital suficiente, você fecha o jogo. É simples. Hacks em jogos, por exemplo. O The Duel fechou por causa de hack. Eu jogava na época de ouro do The Duel. E hoje em dia não existe The Duel. Existe, você pode até jogar, mas não tem jogadores que nem antes. Não teve um novo The Duel que teve o mesmo sucesso. E a empresa perdeu muito dinheiro por conta disso. Ao longo dos anos. Que poderia ter sido investido em várias coisas. Por que ela perdeu?
porque ela não conseguiu resolver o problema dos hacks. E os jogadores simplesmente saíram. Eu saí do jogo, eu deletei o jogo por causa do hack. Tipo, eu tava no meio da partida, tinha cara com vida infinita. Eu tava tirando na cabeça do cara, não morria. Tinha um modo Super Saiyajin chamado, né? Que o cara dava uma espadada em você, fazia um golpe crítico que fazia tipo um. Parecia o sol no meio da partida. Então, são coisas que fazem as pessoas saírem do jogo e, no fim, do ponto de vista econômico e de negócios, faz o jogo falir. Então, o que uma empresa tem que fazer? Que use microtransações. Verificar quais são as melhores formas de maximizar seu lucro, tendo em vista aumentar a população do seu jogo e resolver os problemas que os outros MMORPGs, então você tem que manjar de MMORPGs pelo menos um pouco, não estão resolvendo. E você tem que ler as opiniões das pessoas. Tem opiniões também que são idiotas, né? Eu já vi muita pessoa falando, por exemplo, do First Descendants, coisas que eu não concordo. Mas o ponto é que você tem que agradar os jogadores. São seus clientes. Então, eu creio que esse é o objetivo de qualquer pessoa que queira lucrar numa qualquer área de negócio, né? Dar valor ao seu produto, dando valor primeiro ao seu cliente, né? Então tem que ser centrado no cliente, no jogador e não em qualquer tipo de outra coisa, né? Então é isso, até o próximo episódio.